Opa, tudo certo? Meu nome é Sérgio, eu sou aluno do curso Bacharelado Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Inovação na Universidade Federal de Lavras, Campus Paraíso, e hoje eu vou estar apresentando o trabalho prático de número 3 da disciplina de Estrutura de Dados 2, que é ministrada pelo professor Dr. Jonathan Alves de Oliveira. Então, nesse vídeo, eu vou estar apresentando dois problemas de NP completo, o feedback vertex 7 e o hitting 7. Ainda nesse vídeo eu vou demonstrar a definição formal desses problemas, provar que eles pertencem a NP e apresentar a redução polinomial que comprova a NP completude de cada um. Mas primeiro, vamos contextualizar os principais termos desse trabalho. Começando pelo NP. O NP ele significa um problema que é fácil de verificar que ele foi resolvido. Então, vamos imaginar, por exemplo, um quebra-cabeça de 5.000 peças. Ele é um problema. Porém, quando ele está todo montado, em questão de segundos você consegue bater o martelo e falar que ele foi resolvido. Esse é o conceito de NP. Já o NP completo, ele é um pouco mais complicado. Eles são problemas mais difíceis dessa classe NP. No sentido que, se existir uma solução rápida para um único problema NP completo, então isso automaticamente resolve todos os outros problemas NP. Agora, falando um pouco de redução, é a estratégia que eu usei nesse trabalho e eu vou estar apresentando para vocês nesse vídeo. A estratégia é pegar um problema clássico difícil, que no caso eu escolhi o Vertex Cover, e entre aspas traduzir ele para os dois problemas que eu citei anteriormente. Então, se eu conseguir fazer essa, entre aspas, tradução, quer dizer que os meus dois problemas eles são tão difíceis quanto o problema clássico. Então, se tratando do feedback vertex search, a definição formal dele está aqui, ó. Dado um grafo G e um inteiro K, existe um conjunto de vértices de tamanho até K que, se removido, elimina todos os ciclos do grafo. Ou seja, a gente quer transformar um grafo numa floresta, então algo sem ciclos, sem loop. Isso é muito usado, por exemplo, pode ser aplicado, né, comumente aplicado, por exemplo, em deadlock, né, que seria um processo esperando pelo fim do outro. A gente pode tentar provar que ele está em NP através desse algoritmo aqui de verificação. Então, dada uma solução candidata S, se a gente remover esses vértices do grafo e rodar um algoritmo, por exemplo, de busca em profundidade, é simples verificar. Se o algoritmo ele não achar aresta de retorno, então quer dizer que não há ciclos. Como o algoritmo de busca em profundidade ele é linear e tem complexidade, né, de O mais V, a verificação dele é rápida, acaba sendo polinomial. Eu vou estar usando essa imagem aqui para tentar exemplificar a redução. Então, para provar que ele é NP completo, observa que o problema original na esquerda, o vertex cover, ele pode ser transformado. Então, essa transformação ele faz a seguinte análise. Por exemplo, cada aresta vira um triângulo. Então, a gente tem a aresta AB e ela se transforma em AW1B. A lógica aplicada aqui ela é geométrica. Então, o triângulo é o menor ciclo possível. Para a gente quebrar esse ciclo, eu sou obrigado a remover um dos seus vértices. Logo, a gente consegue observar uma equivalência aí. Os vértices que cobrem todas as arestas, né, no grafo original, no caso, o vértice A e o vértice C, que estão em vermelho, eles são exatamente os mesmos que quebram todos os triângulos no outro grafo. Isso prova que resolver o feedback vertex set ele pode ser tão difícil quanto o vertex cover. Bom, o segundo problema escolhido ele é o hitting set. A definição formal dele está aqui. Dado um universo de elementos e uma coleção de subconjuntos, existe algum grupo de K elementos que tem intersecção com todos os subconjuntos? Basicamente, a gente está querendo entender que a gente quer escolher, na verdade, poucos elementos que atinjam todos os grupos. Aí que vem o hit, né? O hitting vem de atingir em inglês.
a gente pode tentar validar se ele está em NP com um algoritmo de unificação. Então, por exemplo, a gente recebe uma lista de elementos escolhidos e percorre os subconjuntos. Se cada subconjunto tiver pelo menos um elemento da lista, então a resposta é sim. Vale ressaltar também que um algoritmo desse tipo ele também é feito em tempo polinomial. Então, mais uma figura para tentar demonstrar a redução. E aqui, novamente, a gente parte do vertex cover. A transformação ela mapeia os vértices do gráfico, eles viram elementos, né? Então, e as arestas elas viram conjuntos. Então dá para notar que a aresta 1 e 2 viram conjunto, 1 e 2. A aresta 1 e 4 também viram conjunto, 4 e 1, e assim consecutivamente. Então a equivalência aqui está no ponto que, se eu escolher o vértice para cobrir a aresta no gráfico, né, então automaticamente eu estou escolhendo o elemento para atingir os conjuntos correspondentes. Então, se a gente pensar que um problema tem solução, o outro também tem. Logo, o hit set pode ser considerado também NP completo. Mas o que isso tudo significa, na verdade? Se a gente levar em consideração a validade, né, da prova desses dois problemas, que eles são NP completo, então quer dizer que não existe algoritmo rápido e exato para esse problema. A aplicação prática, né, na realidade desses problemas seria a utilização, por exemplo, de heurística para procurar um ótimo local, ou então alguma aproximação para garantir pelo menos um limite para um erro máximo. Bom, o vídeo foi esse e eu agradeço a atenção de todos.